Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de progressão aritmética, PA. E na aula aqui nós vamos falar sobre propriedades. Primeira propriedade. Em uma PA, cada termo a partir do segundo é a média aritmética entre os termos antecessor e sucessor. Seja a PA A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, A índice n-2, A índice n-1, A n. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, qualquer termo que eu pegar aqui dessa PA, a partir do segundo termo, vai ser a média aritmética entre o antecessor e o seu sucessor. Então, aqui eu posso escrever a seguinte relação, que o A índice n-1 vai ser igual ao A índice n-2 mais A índice n dividido por 2. Isso aqui, vai valer sempre que o meu n for igual ou maior que 3. E aí eu vou te mostrar agora aqui, que n maior ou igual a 3 é para garantir que isso funciona a partir do segundo termo. Então, o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui, o meu n igual a 3, tá? Uma vez que o n pode ser maior ou igual a 3, eu estou supondo aqui que o meu n vale 3. Então, eu vou chegar nessa relação agora aqui, e aonde está escrito n, eu vou substituir agora aqui n igual a 3. Então, aqui eu vou obter aqui o seguinte, A n-1, 3 menos 1, eu vou obter aqui o A índice 2, que é igual ao A n-2. Como o n é 3, 3 menos 2, eu vou obter aqui o A índice 1 somado com o A índice 3. E vou dividir isso aqui tudo por 2. Então, acabei de mostrar para você aqui, que o A2 é exatamente a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Estou me referindo aqui, na verdade, ao A2. Tá? Se eu imaginar agora aqui, o meu n sendo igual a 4, de forma análoga, aonde tem n agora eu vou colocar 4. Então, você vai ver que aqui, eu vou obter aqui, A3, porque 4 menos 1 dá 3, que é igual a 4 menos 2, 2, mais A índice 4. Isso aqui dividido por 2. Então, novamente, o A3 é igual à média aritmética do seu antecessor, que é o A2, com o seu sucessor, que é o A4. Ok? Bom, você pode imaginar aqui qualquer valor. Eu vou colocar mais uma aqui, vamos supor aqui que o n vale 10. Então, eu vou ficar aqui o seguinte, que o A índice 9 vai ser exatamente igual ao A índice 8, somado com A índice 10, dividido por 2. Você vai ter agora aqui, muita atenção no que eu vou falar, tá? Vamos analisar agora aqui, apenas os índices. Se você somar aqui, 1 com 3, vai dar 4. E 4 dividido por 2, você vai obter aqui o índice 2. Se você somar o índice 2 com o índice 4, vai dar 6, que dividido por 2, você vai obter aqui o índice 3. Índice 8 somado com o índice 10, índice 18 dividido por 2, você vai obter aqui o índice 9. Tá? Então, aqui você consegue também aqui estabelecer aqui uma relação entre os índices desses termos, ou seja, entre as posições. Muito cuidado com isso aqui, tá? Então, essa propriedade aqui, a primeira, ela é muito importante aí quando você for resolver aí alguns exercícios de progressão aritmética, ok? Bom, então aqui eu trago para você aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma PA de primeiro termo 8, segundo termo 5, terceiro termo 2, quarto termo menos 1 e quinto termo igual a menos 4, tá?
você vai analisar aqui que é uma PA decrescente, porque a razão dela aqui, ó, vale exatamente menos 3. Então, se você vier aqui somando menos 3 em cada um desses termos, você vai obter, na verdade, aqui essa PA, ok? Bom, vou te mostrar aqui agora, ó, que o A índice 2 é exatamente igual ao A índice 1, somado com A índice 3, dividido por 2. Então, vou te mostrar agora aqui que essa relação aqui que eu te mostrei, ela é, na verdade, verdadeira, tá? Então, eu tenho aqui, ó, A índice 2, que é igual. O A índice 1, ele vale 8, somado com o A índice 3, que vale 2, e vou dividir aqui agora por 2, ó. E aí você vai ver o seguinte, ó, que 8 somado com 2 dá 10, que dividido por 2, 5. E aí você pode verificar aqui, ó, que realmente o A2 vale 5. Isso vale aqui para qualquer um deles, ó. Só estou te mostrando que a propriedade aqui ela é verdadeira, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero achar aqui, por exemplo, ó, o A índice 3. Eu vou pegar o antecessor, que é o A2, vou somar com o sucessor do A3, que é o A4. Eu vou chegar agora aqui e vou dividir por 2. E aí você vai obter, ó, que o A2 vale 5, o A4 ele vale aqui menos 1, e aqui você vai dividir isso aqui por 2. E aí você vai ver que 5 somado com menos 1 vai dar 4, que dividido por 2, essa continha aqui vai dar 2. E aí você vai ver que o A3 aqui realmente vale 2. Ok? Bom, perceba agora aqui, ó, que a minha PA aqui, ó, ela vem até o quinto termo, tá? Então vamos supor que você queira achar aqui, ó, o sexto termo. Usando essa propriedade, você vai chegar aqui e escrever o seguinte, ó, que o A5 é igual à média aritmética do antecessor, que é o A4, somado com o sucessor, que é A6, dividido por 2. Agora perceba aqui o seguinte, ó, você tem A5, você tem A4. Você vai achar agora aqui o A índice 6. Então agora vamos substituir, ó, o A5 vale menos 4, o A4 vale menos 1, você tem agora aqui, ó, que o nosso A6 é o que eu quero descobrir, dividido tudo por 2. Como agora que eu tenho uma igualdade, eu posso aqui multiplicar cruzado. Então aqui vai ficar, ó, 1 que multiplica menos 1 somado com A6, vai dar o próprio menos 1 somado com A índice 6. Menos 4 vezes 2, a continha aqui vai dar menos 8. Pego agora aqui o 1 negativo, passa para o segundo membro positivo. E aí você vai ver aqui, ó, que menos 8 somado com 1, eu vou obter aqui, na verdade, menos 7. Tá? Ah, professor, eu poderia fazer aqui de uma outra maneira. Ó, eu já sei que a minha razão aqui vale menos 3. Então, menos 4 somado com menos 3, eu vou obter, na verdade, aqui menos 7. Tá certinho. Tá? E aí você vê, na verdade, aqui que o valor, na verdade, bateu. Tá? Então, só estou te mostrando que, na verdade, que essa propriedade aqui pode ser útil para você ir em algum momento aí que você estiver estudando, ok? Segunda propriedade. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. É uma propriedade aqui, meus amigos, muito, mas muito importante no estudo de PA. Então, aqui eu tenho uma PA finita, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, e eu tenho aqui o termo de ordem N, ou o último termo. Então, ela está falando, ó, que a soma de dois termos equidistante dos extremos é igual à soma dos extremos. E aí você vai ter que o seu extremo aqui, ó, é o A1 e o outro extremo aqui é o AN, é o que estão na ponta, tá? Então, aqui está acontecendo o seguinte, ó, se eu somar o A1 com o AN, vai dar o mesmo resultado se eu somar o A2 com o AN menos 1. Então, perceba aqui o seguinte, ó, o primeiro somado com o último é a mesma coisa que o segundo somado com o penúltimo, que também é a mesma coisa que o terceiro
somado com o antepenúltimo. Então, perceba aqui, ó, que o segundo termo com o penúltimo, eles são equidistantes do extremo. Perceba aqui, ó, que o terceiro termo com o antepenúltimo também é equidistante dos extremos. Então, foi o que eu falei, ó, A1 mais AN é igual a A2 mais AN menos 1, que é igual a A3 mais AN menos 2, e assim por diante, tá? Então, é uma propriedade aqui muito importante no estudo de progressão aritmética. Bom, trago aqui para a gente aqui, ó, um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui uma PA finita e decrescente. Ela vai aqui do A1 até o A8. E aí, agora, o que eu estou fazendo aqui, ó? Os meus extremos, tá? Os meus extremos vão ser aqui, ó, A1 e A8. Se eu somar o A1 com A8, você vai ver agora aqui, ó, que vai ser a mesma resposta que eu somar o A2 com o A7. E vai ser a mesma coisa que eu somar o A3 com o A6 e o A4 com o A5. Agora eu quero que você preste atenção aqui, ó, nos índices. Aqui, ó, A1 somado com A8, se você pegar o índice 1 e somar com o índice 8, vai dar índice 9. Você vai ver, na verdade, que esse número aqui ele vai repetir. A índice 2 somado com A índice 7, 2 somado com 7, também vai dar índice 9. 3 somado com 6 também vai dar índice 9. E 4 somado com 5 também vai dar índice 9. Cuidado, eu estou me referindo ao índice, tá? Bom, então você vai perceber aqui, ó, A1 somado com A8, 8 somado com menos 13, essa continha minha aqui vai dar menos 5. Você vai ver que esse padrão agora aqui ele volta a repetir. A2 somado com A7, 5 somado com menos 10, dá menos 5. A3 somado com A6, 2 somado com menos 7, também dá menos 5. E menos 1 somado com menos 4, essa continha aqui volta a dar menos 5. Então, a propriedade também é aí muito útil quando aí você for trabalhar aí com o estudo de progressão aritmética, tá? A soma de dois termos equidistantes do extremo é exatamente igual à soma dos extremos. Guarde isso aí. Terceira propriedade. Em uma PA finita que possui um número ímpar de termos, o termo central, chamado T índice C, divide a PA em dois conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. O termo central, ele é obtido pela média aritmética dos termos dos extremos ou dos termos equidistantes dos extremos. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma PA, você tem que tomar muito cuidado aqui, ó, porque tem que ser uma PA com uma quantidade de termos ímpares, tá? E aí você vai ver que o termo central, ele nada mais é do que a soma do primeiro termo com o último termo, dividido por 2. Ou seja, é a média aritmética dos extremos. Só que isso só vai valer se você tiver aqui uma PA cujo a quantidade de termos é uma quantidade ímpar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar aqui numa PA de 11 termos. Então, você vai ter aqui, ó, o A1 e você vai ter aqui o A11. Então, do A1 até o A11, você vai ter aqui uma quantidade ímpar de termo. Essa quantidade, na verdade, é igual a 11. E aí você vai ver que a média aritmética aqui, ó, vai me dar, na verdade,
o índice 6. Então, você vai ver aqui, ó, que o A6, ele vai dividir, na verdade, aqui essa PA em dois conjuntos que possuem aqui a mesma quantidade de elementos. Tá? Professor, como é que você chegou nesse A6 aqui? Ó? Eu simplesmente aqui peguei, ó, o índice 1 e somei aqui com o índice 11. Vai dar índice 12. Dividi por 2, cheguei aqui no índice 6. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5. Então, perceba que aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, 5 elementos. Aí agora aqui vai vir o A6. E aí agora, ó, eu vou ter aqui, ó, o A7, o A8, o A9, A10 e A11. Então eu volto agora aqui, ó, e você vai perceber que eu vou ter aqui de novo aqui mais 5 termos. Então eu tenho aqui um conjunto com 5 termos, tenho aqui um outro conjunto com 5 termos. E aí com isso, na verdade, eu tenho aqui o meu termo central, que é o meu A índice 6. Ok? Importante também aqui essa relação, tá? Na verdade, muito importante. Ok? Bom, tem aqui então novamente aqui um exemplo, né, de uma PA finita. Ela tem aqui o primeiro termo aqui, ó, que é o A1, que é 8, e tem aqui o meu último termo, que é o A índice 9. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Então, você vai perceber aqui, ó, que essa PA, ela possui um total aqui, ó, de 9 termos. Uma vez que ela tem uma quantidade aqui de 9 termos, ela possui, na verdade, uma quantidade ímpar de termo. E uma vez que ela tem a quantidade ímpar de termo, eu posso trabalhar aqui com a propriedade do termo central, que vai ser, na verdade, A1 mais AN dividido por 2. E aí agora eu vou pegar aqui, ó, o A1 mais. Uma vez que ela tem aqui 9 termos, esse N meu agora aqui é igual a 9. Então vai ficar A índice 9 dividido por 2. E aí aquela dica que eu te dei, ó. Índice 1 somado com índice 9 vai dar índice 10, que dividido por 2 vai dar índice 5. Não quer dizer que o termo central é 5. O termo central vai estar na posição 5, que na verdade aqui vai ser o meu A índice 5. Então vou chegar aqui e vou substituir, ó. Quem que é o meu A índice 1? Primeiro termo, 8. Quem que é o meu A índice 9? É o nono termo, ou seja, menos 16, dividido por 2. Aqui eu vou ter com o meu termo central, 8 somado com menos 16, menos 8, que dividido por 2, vou ter aqui com o meu termo central vale menos 4. Tá? E aí eu sei que o termo central aqui, ele é o A índice 5, porque eu brinquei aqui com o índice, né? 1 somado com 9 dá 10, dividido por 2, 5. E aí ele vai ser o meu quinto termo, tá? Bom, perceba que aqui, ó, eu peguei o primeiro termo com o nono termo. Uma vez que eu sei que a soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos, eu poderia, em vez de usar aqui A1 e A9, eu poderia utilizar aqui, ó, o A2 com o A8. Poderia utilizar o A3 com o A7 e poderia usar o A4 com o A6. Ok? Bom, espero que você tenha acompanhado o conteúdo dessa aula. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Bons estudos.